Olá, pessoal. Então, na aula desta semana, nós iremos continuar falando sobre o reino animal. Então, dentro da nossa aula, nós iremos estudar sobre o sistema circulatório, falar sobre a diversidade de sistema circulatório dos animais em geral, o sistema circulatório dos vertebrados, destacar como que funciona cada um deles, e ainda, como destaque dentro da nossa aula, vamos falar sobre a anatomia e funcionamento do sistema cardiovascular humano, falando sobre a circulação sanguínea, os batimentos cardíacos, a pressão arterial. Tudo isso nós iremos destacar dentro da aula desta semana. Então vamos lá, tá certo? Bom, pessoal, nós iremos começar nossa aula com a seguinte pergunta, né? Como os animais distribuem os gases e nutrientes pelo organismo? Então vamos refletir sobre essa questão, não é isso? Então, os nutrientes provenientes do processo de digestão e o gás oxigênio precisam atingir todas as células dos animais, pois são necessários para o processo de respiração celular e outras funções do metabolismo. Nos poríferos, por exemplo, os quinidários, nos platelmintos, esse transporte é realizado por meio da difusão entre as células. Isso é possível, pois uns são os animais relativamente pequenos e outros poucos ativos. Porém, a maioria dos sistemas dos animais apresenta um sistema de transporte dessas substâncias, denominado sistema circulatório, que é o que nós iremos estudar agora, né? Os animais apresentam diferentes tipos de sistema circulatório, mas todos apresentam três componentes básicos. Quais são eles? Um fluido, que transporta as substâncias, como o sangue, os vasos, pelos quais circula o fluido, e pelo menos um coração, que é o órgão muscular oco que bombeia o fluido por movimento de contração e relaxamento, promovendo sua distribuição pelos vasos. A circulação do fluido por todo o corpo do ser vivo promove o transporte de diversas substâncias, como gases, hormônios, nutrientes e excretos, além de contribuir em alguns animais para a regulação da temperatura corpórea. Então, vamos lá, continuando com a nossa aula. Bom, sobre a diversidade do sistema circulatório dos animais, eles apresentam dois tipos básicos de sistemas circulatórios, que é o sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. Vamos lá explicar como que cada um deles funciona, né? No sistema circulatório aberto, o coração bombeia o fluido, geralmente a hemolinfa, que é um líquido com composição do sangue que não apresenta pigmento respiratório. Este circula pelos vasos dentro do corpo, né? Eles apresentam extremidades abertas, pelas quais o fluido extravasa e banha diretamente os tecidos e órgãos do animal. O fluido regressa lentamente para o coração quando este relaxa através de pequenos orifícios. Esse tipo de sistema circulatório, que é o sistema circulatório aberto, é característico dos artrópodes e alguns moluscos. Já o sistema circulatório fechado caracteriza-se por manter o fluido, nesse caso o sangue, circulando em uma rede fechada de vasos. Então, o sangue é bombeado por um ou mais corações e alguns de seus componentes nunca abandonam os vasos. Então, esse tipo de sistema é característico de vertebrados, dos anelídeos e moluscos cefalópodes. E aí, neste slide, nós podemos ver aqui o sistema circulatório aberto e o fechado. Nos insetos, o sistema circulatório é aberto e existe um grande vaso dorsal. O coração impulsiona a hemolinfa para a região anterior do corpo do animal, na qual extravasa para os tecidos antes de retornar ao coração, através de orifícios. É como que funciona o sistema cardiovascular ou circulatório dos insetos. Já nos anelídeos, aqui nós temos o exemplo de uma minhoca, né? O sistema circulatório é fechado e existe um vaso dorsal e dois vasos ventrais, além de capilares que irrigam os órgãos internos. O sangue é impulsionado por corações laterais que estão dentro do animal, né?
localizado na região anterior do animal, que como vocês estão vendo aí na figura, os corações laterais da minhoca. Como que funciona? Como é que funciona o sistema circulatório fechado e o aberto. Então, agora nós iremos destacar como que funciona o sistema circulatório dos vertebrados, dos animais que contêm ossos. Todos os vertebrados possuem sistema circulatório fechado, mas a circulação sanguínea e o coração apresentam diferenças conforme o grupo de ser vivo, Fala-se circulação simples quando há apenas um circuito para o sangue nos vasos e de circulação dupla quando há dois circuitos, um que leva para os pulmões e outro que leva para os demais órgãos. Já o coração apresenta diferenças estruturais. Um coração de vertebrado é composto de pelo menos um átrio, que é a câmara que recebe o sangue do corpo, e pelo menos um ventrículo, que é a câmara que encaminha o sangue para o corpo. Aqui nesse slide, nós podemos perceber como que ocorre a circulação nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, aves e mamíferos. Aqui através dessas imagens, tá certo? Então, nos peixes, a maioria dos peixes possui um coração com duas câmaras, sendo um átrio que recebe o sangue do corpo e o bombeia para o ventrículo, e uma câmara mais musculosa que impulsiona esse sangue para o corpo. Após sair do ventrículo, o sangue passa pelas brânquias, nas quais realizam as trocas gasosas, tornando-se rico em gás oxigênio e pobre em gás carbono. Das brânquias, ele segue para o restante do corpo, no qual realiza as trocas gasosas e volta para o coração rico em gás carbono e pobre em gás oxigênio. Assim é como funciona a circulação sanguínea nos peixes, Então, os anfíbios apresentam circulação dupla. Há um circuito de vaso sanguíneo do coração para os pulmões e outro do coração para o restante do corpo. O sangue, neste caso, proveniente dos pulmões, é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, e ao realizar a troca do restante do corpo, torna-se pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O coração desse grupo apresenta três cavidades, dois átrios, um que recebe sangue do corpo e outro que recebe sangue dos pulmões e um ventrículo ligado aos pulmões. Assim, nesse ventrículo, há mistura de sangue rico em oxigênio, proveniente dos pulmões, com sangue rico em gás carbônico, proveniente do corpo. Essa mistura diminui a concentração de oxigênio do sangue, que vai para o corpo e que não ocorre no coração de aves e mamíferos. Isso ocorre apenas nos anfíbios. Já nos répteis, todos os répteis apresentam circulação dupla, mas a estrutura do coração varia nesse grupo, conforme as tartarugas, serpentes e lagartos possuem um coração com três cavidades, dois átrios e um ventrículo, com separação incompleta. Assim, ocorre mistura de sangue rico em oxigênio e de sangue rico em gás carbônico nessa câmara. Já crocodilos e jacarés possuem coração com dois átrios e dois ventrículos completamente separados, ou seja, com quatro cavidades. Porém, mesmo nesse último, há casos que misturam sangue oxigenado e pouco oxigenado, já que há uma ligação entre os vasos que saem do coração. Agora vamos falar sobre como que funciona as aves e mamíferos, Aves e mamíferos possuem circulação dupla e coração com quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Não há mistura de sangue em nenhum momento da circulação, de modo que a troca de gases entre o sangue e as células é maximizada, com as células sanguíneas ao receber o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Essa maior eficiência na difusão possibilita que esses animais possuam elevadas taxas metabólicas. Pronto, é isso como que funciona
o sistema circulatório dos vertebrados, desses animais que possuem ossos. Agora, a partir desse slide, nós iremos falar sobre a anatomia e funcionamento do sistema cardiovascular humano. Nos seres humanos, o sistema circulatório recebe o nome de sistema cardiovascular e inclui o sistema de transporte do sangue e da linfa. Possui o sistema fechado, os seres humanos possuem o sistema circulatório fechado, com circuito duplo e coração com 4 cavidades. Não há mistura de sangue nas cavidades. Isso é garantido por válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Então, nessas imagens aí, nós vemos alguns dos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular humano e, em detalhe, o coração em corte, né? Especificando e demonstrando como é cada repartição, cada compartimento do coração, né? Vamos agora detalhar como é que funciona cada detalhe do sistema cardiovascular humano.